Você ouve agora na Indy 90. Indy 90. Vamos viver a vida. Bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Indy 90. Aqui é o pastor Moisés da Igreja Presbiteriana Central de Passos. Henry Nouwen, em seu pequeno livro póstumo Transforma Meu Pranto em Dança, Como Atravessar Tempos Difíceis com Esperança, chama a nossa atenção para um traço característico da nossa natureza humana. Ele diz muitas vezes que queremos vitórias fáceis, crescimento sem crise, cura sem dores, ressurreição sem cruz. De fato, esse é um caminho tentador, visto que somos pessoas propensas ao individualismo, ao egoísmo, pessoas autocentradas em nós mesmos, que preferem ver todas as necessidades atendidas e viver uma vida de satisfação pessoal em que todos os nossos sonhos e desejos sejam satisfeitos. Somos seduzidos pelo mundo e pela vida a esperarmos deles apenas o sucesso, jamais o fracasso, a exaltação, jamais a humilhação, a alegria, jamais a dor. E nisso, acabamos por nos esquecer do mistério de Cristo, que veio ao mundo para viver como servo sofredor. Humilhou-se, esvaziando-se de si mesmo, renunciando ser igual a Deus, tornando-se ser humano, vivendo na carne a natureza terrena, mesmo sendo divino. E que esse é o mesmo sentimento que deve existir em nós, como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. De fato, Nouwen estava certo. O caminho de Jesus parece ter sido muito diferente. Embora ele tenha trazido grande conforto com palavras amáveis e mãos que curavam, não veio para remover todas as nossas dores. Jesus entrou em Jerusalém em seus últimos dias montando um jumentinho. Não como rei, mas como servo, embora a multidão pensasse que ele era rei, pois o aclamava como Senhor, o bendito que vem das alturas. Não, ele não veio como rei, mas veio humilde como servo sofredor. E essa foi a maneira que ele encontrou para nos lembrar de que nos enganamos quando insistimos em obter vitórias fáceis. Muito do que vale a pena vem somente por meio do confronto. Ao entrar em Jerusalém, Jesus fez o seu caminho, chamado pela tradição de Via Crucis, a jornada da cruz. Esse é o caminho de todos nós, para nossas jornadas terrenas. O caminho da paciência, o caminho do sofrimento muitas vezes, o sofrimento antes da vitória sobre a morte, antes da ressurreição. Como diz Nouwen, aprender a ter paciência não é se rebelar contra todas as dificuldades, pois se insistirmos em continuar a encobrir nossas dores com hosanas fáceis, corremos o risco de perder a paciência. É provável que nos tornemos amargos e céticos ou violentos e agressivos quando a superficialidade do caminho fácil desaparecer. A chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos leva a duas maneiras de olhar aquela cena, dando sentido ao ministério de Cristo. A visão do próprio Cristo, montado em um jumentinho, é a visão daquele que entrou em Jerusalém para dar a sua vida, humilhando-se até a morte, passando pelas dores e feridas do mundo inteiro, tomando os sofrimentos de todos sobre os seus ombros, sendo solidário, paciente e perseverante até a morte e morte de cruz. A outra visão da multidão, que o recebeu como rei, aclamando Hosana ao filho de Davi, bendito o rei que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Esta é a visão que nos seduz, a visão da exaltação, do reinado, do sucesso, da vitória fácil. Essa é a grande tentação nas nossas vidas aqui no mundo, a vitória fácil, sem passar pelo caminho da dor, do confronto, da humilhação, da entrega, da renúncia. Cristo nos ensina que a vida é via crucis, e não hosana nas maiores alturas apenas. Antes de vencer a morte, ressuscitar ao terceiro dia, Cristo teve que viver a cruz, a humilhação, a entrega. Henry Nouwen diz: Cristo nos convida a permanecer em contato com os muitos sofrimentos de todos os dias e a experimentar o começo da esperança e da nova vida ali mesmo, onde vivemos espedaçados em meio às mágoas e dores. Vamos viver a vida com essa consciência, desenvolvendo a visão e o olhar de Cristo, que nos afasta da tentação das vitórias fáceis, de uma vida que vale a pena apenas pelo confronto, pelos enfrentamentos que o mundo coloca diante de nós. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia e a sua família. Amém.